Bom dia, que Deus abençoe muito o nosso dia, esse sábado, esse final de semana lindo que está começando, momento de desacelerar para quem não vai trabalhar, mas mesmo que for trabalhar, que esse momento seja de dedicar ao Senhor nosso Deus, de começar colocando toda a nossa energia em buscar o nosso Pai, a direção dele, em aprofundar o nosso relacionamento, porque a Bíblia, a palavra nos ensina a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, antes do nosso trabalho, antes do nosso lazer, antes de tudo, que nós possamos buscar primeiro um relacionamento com o nosso Pai, estar em oração e receber a direção e andar em obediência. E eu tenho certeza que hoje nós temos uma palavra aqui, um devocional que vai nos abençoar, vai nos edificar, assim como acontece todos os dias. E hoje não vai ser diferente, porque para Deus não existem coincidências. Se nós temos que ouvir isso aqui, essa palavra, esse devocional, é porque é o que Deus preparou para nós. E hoje o devocional fala: decisões que te colocam no caminho do propósito. Nós vamos ver a história de Ruth, que com uma decisão caminhou em direção ao que Deus tinha preparado para a vida dela. Mas antes, boas-vindas a quem está aqui pela primeira vez. E se você não quer perder nenhum devocional aqui todos os dias, se inscreva no canal, ativa o sininho na opção todas. E se você puder e quiser, curta esse vídeo. Quando você curte, ele alcança mais pessoas. E assim a palavra chega mais longe, mais pessoas são abençoadas e você se torna um canal de bênção. E agora escreva aí nos comentários a frase profética com fé. Tem que escrever se você tem fé. Eu tenho fé, eu acredito que quando a gente escreve, a gente decreta no mundo espiritual, a gente dá legalidade, a gente visualiza. Então escreva com fé essa profecia. A minha obediência hoje está preparando o caminho do meu amanhã. Vou repetir. Minha obediência hoje está preparando o caminho do meu amanhã. Amém? Você já parou para pensar que uma decisão pode mudar completamente o rumo da sua vida? Não estamos falando de decisões grandiosas aos olhos humanos, mas daquelas aquelas escolhas que envolvem a fé, obediência e coragem, como a que Ruth tomou quando decidiu permanecer com Noemi. Ruth não era israelita, ela era moabita, viúva, sem filhos e com todas as chances do mundo de simplesmente voltar para o seu povo, para a sua cultura, para o conforto do que já conhecia, mas ela escolheu o caminho da fidelidade. Ela escolheu o Deus de Noemi, escolheu seguir sem saber onde daria. E essa escolha, aparentemente simples, mudou tudo. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. Teu povo será o meu povo, e teu Deus será o meu Deus. Ruth 1,16. Não é à toa que esse versículo é um dos mais citados quando o assunto é lealdade, fé e posicionamento. Ruth decidiu se posicionar diante de um cenário completamente adverso. Ela não viu milagre nenhum ainda. Não havia promessa clara, nem anjo, nem profecia, nem sinal. Só havia uma escolha baseada na fé e na convicção de que Deus era digno de ser seguido, mesmo na dor. Essa atitude nos ensina que a obediência não exige clareza, ela exige confiança. E é aí que Deus entra com os detalhes. A palavra diz que, ao chegar em Belém, Ruth saiu para catar espigas e, por acaso, entrou no campo de Boaz. Mas nós sabemos que com Deus não existem acasos. O que parecia sorte para os homens é apenas o alinhamento do céu com a obediência de quem se posiciona na terra. Ruth entrou justamente no campo do Redentor, do homem que poderia e iria mudar o rumo da sua história. Mas ela não sabia disso quando se ajoelhou para recolher migalhas no chão. Ela só sabia que precisava continuar.
essa história nos confronta. Quantas vezes paramos porque estamos esperando algo grandioso de Deus antes de nos mover? Quantas vezes pedimos direção, mas não damos um passo sequer de fé? Quantas vezes queremos colher sem sequer plantar com obediência? A história de Ruth mostra que o favor vem para quem anda com fidelidade, mesmo quando o caminho parece estéril. É fácil ser fiel quando tudo está dando certo, mas o posicionamento que ativa o céu é aquele que permanece firme mesmo quando tudo parece estar contra. Ruth perdeu o marido, a segurança, a estabilidade, mas ela manteve o que realmente importava, o coração disposto a obedecer. E quando nosso coração está alinhado com Deus, até o chão de espigas vira chão sagrado. Ruth não estava apenas colhendo restos, ela estava caminhando em direção ao propósito. E foi exatamente nessa postura que fez com que Boaz a visse. Porque os olhos do favor não enxergam apenas aparência, enxergam atitudes. E Boaz viu nela uma mulher virtuosa, digna, fiel. O resto da história você conhece. Ruth se casa com Boaz, tem um filho chamado Obed, que gera Jessé, que gera Davi, da linhagem da qual viria Jesus. Você percebe a grandiosidade dessa trajetória? Uma mulher improvável, num tempo improvável, vivendo uma história improvável, simplesmente porque decidiu não retroceder. Ela não sabia, mas enquanto obedecia e colhia espigas, Deus estava escrevendo o nome dela na genealogia do Salvador do mundo. E com você não é diferente. Você não faz ideia do que Deus está costurando no céu, enquanto você permanece firme na terra. Talvez você esteja no campo das espigas e acha que é pouco, que está demorando, que ninguém está vendo. Mas Deus está vendo, e Ele não é injusto para esquecer a sua fidelidade. Não despreze o lugar onde você está agora. Pode ser justamente o campo onde o céu vai te encontrar. Se posicione, escolha obedecer, decida continuar, mesmo sem resposta, mesmo sem entender, porque a obediência é a porta para o favor que transforma destinos. Amém, amém e amém. Que lição poderosa nós aprendemos hoje. E nós não podemos esquecer que nós temos algo chamado de livre-arbítrio. E é muitas vezes esse livre-arbítrio que nos faz nos distanciar da promessa que Deus tem para a nossa vida. Porque Ele não impõe. A promessa Ele deu, mas a decisão de seguir no caminho da obediência é nossa. A promessa é para todos. Alcançar a promessa é para quem decide se posicionar. Amém? Que nós possamos hoje, através desse devocional, desse ensinamento, ser edificados, abençoados e entender que nós precisamos obedecer o que Deus ensina e fazer a oração para que se cumpra a vontade dEle para a nossa vida. Mesmo que a vontade do nosso coração, às vezes, não entenda. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso amado e querido Pai. Pai, nos ensina, Pai, a confiar, mesmo quando nós não entendemos. Nos ajuda, Pai, a permanecer firmes nos dias de escassez, quando só temos espigas no chão, Pai, porque nós sabemos que os planos do Senhor para a nossa vida são planos de nos prosperar, planos de nos fazer bem. Nós sabemos que o Senhor é um Pai amoroso e que a promessa que o Senhor coloca no nosso coração, o Senhor é fiel para cumprir. O teu caráter, Pai, é incorruptível. E nós te pedimos hoje, Senhor, fortalece a nossa fé. Nos livra da necessidade de entender o que o Senhor está planejando com esses caminhos que o Senhor abre na nossa vida ou que o Senhor fecha na nossa vida. Mas nos ajuda a confiar.
Nós queremos confiar 100% em Ti, Pai. Por isso nós queremos andar em obediência, segundo o que a Tua palavra nos ensina, para que a nossa fé seja cada dia fortalecida. E nós oramos e Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por esse dia, por esse momento, pelo ar que nós respiramos, Pai, por todo o sustento que o Senhor já nos deu até aqui, porque nós sabemos que por nossa força nós não estaríamos aqui. Tudo é para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. É o que nós oramos e Te pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Amém, amém e amém. Antes de sair, se você sentir que você foi tocado aí no seu coração, envie esse devocional para alguém. Seja um canal de bênção, assim como esse canal, através desse canal, Deus te abençoou. Seja você também um instrumento de Deus para abençoar outras pessoas, enviando esse devocional, que às vezes é a resposta da oração que essa pessoa está fazendo. E tenha certeza que essa bênção volta ainda maior para a sua vida. Amanhã, se Deus quiser, nos vemos em mais uma manhã de fé e milagres. Que Deus abençoe muito o nosso dia.